Ok. Então, uma ótima noite para todos nós. Muito bom estarmos juntos aqui, como todas as terças-feiras. Gratidão aos nossos queridos amigos, aos nossos mentores, aos amigos do Lar Seara que nos acompanham nesse encontro semanal, a todos aqueles que são trazidos aqui para acompanhar a nossa aula, a nossa gratidão. E nos unimos em pensamento agora para expressar a nossa gratidão ao nosso Criador pela oportunidade que nos é dada, e em especial ao nosso Mestre Jesus, cuja oração iremos usar como abertura, né? Como sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Pedimos aos nossos amigos queridos que nos ajudem a tirar o máximo proveito dos ensinamentos que iremos obter essa noite. Eu peço especialmente que eu possa ser um instrumento útil, uma ferramenta dócil, e principalmente estar conectado a cada um de vocês para que possamos juntos tirarmos quaisquer dúvidas que tenhamos a respeito daquilo que vamos aqui discutir. Eu, agora avisando a todos, a Melissa não vai poder participar conosco, ela está com uma gatinha muito doente. Eu estive com ela na clínica veterinária agora à tarde. Elas chegaram em casa já no final da tarde, e uma outra veterinária agora à noite lá para atendê-la também. Então ela está cuidando tanto da gatinha quanto da mãe, que também, obviamente, está muito mexida, muito chateada com essa situação, né? Faz parte, então a gente compreende e deseja maior força para ela, para a Sofia, a gatinha, e para toda a família que sofre, né? Sem dúvida nenhuma. Para não perdermos o fio da meada da aula anterior, eu proponho que nós continuemos de onde paramos a leitura do Consciência, no item 14, página 57, e aí depois a gente volta para as subleis universais lá do A Luz o Libertará. Ok para vocês? Que assim a gente dá continuidade do ponto onde paramos, né? Deixa eu trocar as lentes aqui, porque as letras não são muito grandes. Então nós estamos ouvindo aqui a explicação do Joseph Kleber sobre os corpos espirituais e suas variações, com diversas perguntas feitas pelo Robson, né? E a próxima é: há alguma diferença apreciável entre o corpo mental do desencarnado e o da pessoa encarnada? Poderia esclarecer a esse respeito? Então ele está falando aqui sobre corpo mental, não campo mental, que já foi discutido no primeiro capítulo, né? E ele responde: em linhas gerais, é correto afirmar que quanto maior a adaptação do espírito ao contexto físico, mais o corpo mental se encontra limitado e restrito em suas manifestações divinas. Tanto a expansão de sua força mental quanto sua própria consciência cósmica se acham delimitadas pelo psicossoma, que por sua vez está inserido no contexto reencarnatório, sob o império da matéria física, portanto. Sendo assim, o corpo mental de seres reencarnados está duplamente constrangido. Primeiramente, encontra-se adequado e submetido aos limites do psicossoma, e, em segundo lugar, sujeito aos efeitos da encarnação, num corpo que exige atenção e cuidados constantes e especiais para que se cumpra a função para a qual está programado. Então isso é bem razoável, bem fácil da gente compreender, né?
que o campo mental, que é a expressão mais próxima do espírito, acima do perispírito, quando estamos imersos no plano material, num corpo denso, grande parte das energias e da concentração dessas energias são dedicadas não apenas à manutenção do corpo físico. Não podemos esquecer que o nosso cérebro, grande parte dele, é responsável pelo processo da homeostase, que são todas as funções automatizadas do nosso corpo. A respiração, batimento cardíaco, pressão, temperatura, sudorese, tudo é controlado automaticamente por uma parte do cérebro. E, obviamente, isso demanda uma grande soma de energia. Portanto, há uma restrição natural da ação do corpo mental sobre a personalidade, sobre o indivíduo encarnado, que fica, de certa forma, limitada. E, além disso, também o próprio contexto da matéria, da inserção na qual estamos atuando permanentemente, né, exigem outras funções, outras formas de atuação do corpo mental em relação ao indivíduo que está fora da matéria física. Essa limitação do potencial mental não é absoluta, é claro, pois que o espírito poderá irradiar-se, elevar-se além da matéria ou mesmo entrosar-se com outros seres libertos da experiência física. Contudo, esse entrave, necessário ao período reencarnatório, constitui por si só uma condição que dificulta simultaneamente a adaptação à dimensão mental e a utilização plena de seus atributos. O corpo mental do ser na erraticidade não sofre as mesmas limitações daquele que está encarnado. Sofre apenas por sua falta de desenvolvimento nos casos em que isso se verifica, o que causa nesses seres uma espécie de preguiça mental, incapacitando-os momentaneamente para utilizar os poderes ocultos do corpo mental. Como característica principal, mostra-se sua estreita ligação com a forma perispiritual da existência extrafísica. Como o ser no mundo invisível está livre das amarras do corpo físico, seu corpo mental poderá decolar do perispírito, projetando-se em dimensões superiores com maior facilidade da que está ao alcance do ser ainda encarnado. Exemplo daquilo que acabamos de afirmar, meus irmãos encontrarão nos relatos do nosso irmão André Luiz. No caso do ser que já se libertou do corpo somático, o corpo mental, no caso do ser que já se libertou do corpo somático, o corpo mental está menos preso, mas sujeito à própria vontade e sem os impedimentos naturais que a etapa reencarnatória promove, limitando sua ação. Deixa eu ver aqui. Ele cita alguns casos aqui, como eu já falei antes, para evitar nos divagarmos muito. Eu sugiro que essas notas de rodapé, cada um leia depois com calma, para a gente não perder a continuidade das informações, tá? Mas eu me lembro de um caso, por exemplo, em que o espírito André Luiz, ainda logo no começo, na sua chegada a nosso lar, ele, depois de algum tempo, é permitido que ele receba a visita da sua mãezinha. Só que ela se encontrava num nível espiritual muito mais elevado, numa outra dimensão vibratória. Portanto, ele, com o perispírito ainda comprometido, ele ainda estava sendo curado, tratado, né, naquele momento. Não tinha como ter acesso, enxergar, se comunicar com a mãe. Mas, com o auxílio do Lísias e de outros
funcionários ali do hospital onde ele se encontrava, ele é desdobrado e aí sim o corpo mental dele consegue acessar e conversar com a sua mãezinha. Eu acredito que muitos devem se lembrar desse episódio. Mesmo no filme ele é retratado, embora de uma maneira um pouco menos clara, digamos assim. Desculpem, está entrando mensagem aqui. Bom, vamos lá. O corpo mental poderá adoecer após a morte do corpo físico ou manifestar a possível enfermidade ainda durante o contexto reencarnatório. Poderá nos dar algum exemplo? Que ele pergunta se o corpo mental poderá adoecer. Confuso isso, né? Vamos ver o que o Joseph nos responde aqui. A relação das enfermidades do corpo mental é variada e extensa, e sem dúvida, elas podem ser identificadas ainda quando o espírito estiver encarnado, tanto quanto na ocasião em que estiver liberto do corpo físico. As psicopatologias observadas no corpo mental se fazem sentir ou se expressam através do perispírito, ao qual está intimamente ligado. Embora o corpo mental possa enfermar, tal estado de adoecimento das matrizes mentais jamais se manifesta no campo mental puro, mas sempre através do psicossoma. Mais uma vez eu ressalto aqui, ele faz essa observação. Não confundamos campo mental, que é a dimensão onde o espírito imortal, acima do perispírito, que nós não conseguimos ainda compreender totalmente, nós só conseguimos associar o ser humano, mesmo desencarnado, diretamente vinculado ao seu perispírito. Mas o perispírito não é o espírito imortal. Esse está no nível vibratório acima, no campo mental. E o perispírito, no seu contexto setenário, ou seja, ele tem as 7 camadas, né, correspondentes aos 7 chakras. Um desses, o mais elevado, é o corpo mental. Começando lá embaixo, do etérico, do duplo etérico, até o mais elevado, que é o corpo mental. Então aqui ele se refere ao corpo mental pode adoecer, mas não se manifestar no campo mental mais elevado, onde se encontra o espírito. Quando o ser passa a viver no plano mental superior, aí sim, no campo mental, já terão cessado as possibilidades de adoecimento da mente, pois que conquistou uma relativa superioridade em sua marcha evolutiva. Entre as principais enfermidades observadas como eventos do corpo mental, podemos relacionar distúrbios que acometem os recém-desencarnados incapacitados para a vivência da experiência pós-mortem. Em geral, as pessoas despreparadas consciencialmente, ao chegarem ao mundo astral, veem-se prisioneiras de antigas concepções, crenças e ilusões que as fazem pensar e acreditar que ainda estão ligadas a seus corpos físicos. Esse fato se constitui numa espécie de psicose, da qual é vítima o corpo mental, embora se reflita imediatamente no perispírito do desencarnado. Então, temos inúmeros relatos disso na literatura, né, fartamente documentados, sobre esse processo no qual as pessoas mais ignorantes da vida espiritual, quando desencarnam, sofrem profundos traumas e muitas vezes não conseguem sequer se desconectar do corpo físico que está lá já em estado adiantado de putrefação. Existem casos extremos em que essa ligação se mantém por muito tempo, inclusive durante o período de decomposição do corpo físico. Também temos muitos relatos sobre isso.
Monoideísmos construídos, vividos e mantidos por uma educação rígida, errônea ou equivocada a respeito da vida nos planos extrafísicos. Tais casos são abordados com certa frequência nas reuniões de tratamento desobsessivo levadas a cabo por meus irmãos espíritas. Isso acontece muito com aquelas pessoas, principalmente aquelas que têm conceitos religiosos muito extremados, né, e que não aceitam, enquanto em vida, nem de longe a possibilidade da existência de vida após a morte física, e que, ao se verem desconectados do corpo físico, estão profundamente aferrados àqueles conceitos, àquelas ideias, e isso os impede de ter o mínimo de lucidez para poderem se situar no plano astral. As deficiências de desenvolvimento mental que se manifestam nos corpos físico e perispiritual, sejam adquiridas ou congênitas, são, em sua totalidade, uma enfermidade do corpo mental. Por certo, se encontra retraído ou despreparado para viver uma experiência de relações saudáveis e harmoniosas, restringindo suas paracapacidades. Então, aqueles indivíduos que sofrem de doenças mentais graves, né? Psicopatologias, esquizofrenia, não saberia nem escrever todas aqui, esse adoecimento ele está situado no corpo mental, a parte superior do perispírito, e, consequentemente, após o desencarne, isso provoca uma série de sequelas, uma série de consequências. Incapacidade de concentração mental ou de envolvimento com o meio, tendo como consequência uma espécie de afastamento e reclusão que afeta profundamente o comportamento do ser. Via de regra, o conflito transfere-se para a etapa reencarnatória, motivando o aparecimento de patologias similares na esfera física. Temos também exemplos em nosso lar de uma área específica do hospital, onde permanecem centenas de espíritos ali em estado de sonambulismo total, completamente desconectados. E periodicamente é feita uma ação coletiva com auxílio de espíritos superiores, onde energias poderosas são irradiadas e eventualmente 1 ou 2 ou 3 ali despertam. A maioria permanecem dormindo por longos períodos. Estados de euforia ou de esquizofrenia extrafísica, quadros tão presentes em espíritos que se encontram em tratamento nas câmaras de retificação do plano astral, em grande parte denotam psicopatologias do corpo mental. Também tem relatos de casos como esse. A literatura de André Luiz é fantástica, né? Porque ela aprofunda muitos desses casos. Mesmo nos 2 primeiros volumes, no Nosso Lar e nos Mensageiros, há inúmeros relatos ali, lições primorosas que podem nos ajudar a compreender muito bem esse processo. E aí eu vou fazer uma pequena lacuna aqui. Por que importa termos esse conhecimento? De que nos serve isso? Eu estou dirigindo a pergunta para vocês. Um de cada vez, por favor. Tcharam. Fala, Marina. Zé, eu acredito que é para o nosso próprio bem. Quer dizer, na hora que você desencarnou, se você já tem esse conhecimento, a coisa se torna mais fácil, entre aspas. A gente que trabalha com desobsessão, a gente vê muito isso, né? De as pessoas que não sabem que... Enfim, todos esses casos que você citou aqui, a gente vê na desobsessão. E aí você vê o despreparo que as pessoas têm, né? Então, quando vem assim uma pessoa muito enraizada em religião, eu sempre costumo falar para elas que elas
vão encontrar irmãos da mesma religião, que eles vão poder trocar ideias, né? Mas nem sempre assim, viu? Na quinta-feira eu peguei um caso muito difícil de uma pessoa que não aceitava sair de perto dos filhos, e olha, não dei conta, viu? Não dei conta. Eu entreguei na mão dos amigos espirituais, porque eu falei, ó, aqui como encarnada, eu tentei, eu fiquei uns 10 minutos, mas a senhora estava irredutível. Então, assim, uma vez que o pessoal fala assim, vocês espíritas aceitam com muita facilidade a morte. Ouviu muito isso quando o Wilson morreu. Vocês não sentem, vocês não sofrem. Só eu sei aqui sozinha na minha casa o quanto eu sofri, né? Não preciso ficar demonstrando para as pessoas, mas eu entendo, foi o que o seu Ciro falou para mim. O Wilson morreu no sábado, na quinta-feira eu estava trabalhando. Então ele falou, menina, o que você está fazendo aqui? Eu falei, trabalhando, seu Ciro, a vida continua. E ele me deu os parabéns, ele falou, muito bem. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento, né, Zé? Quer dizer, a gente tem um pouquinho, né? Um pouquinho de conhecimento. E a humildade de reconhecer que é bem pouquinho, mas o suficiente para que a gente tenha uma reação menos exagerada diante da morte, né? Aceitando-a, compreendendo-a com maior naturalidade e, como o que você está citando, a melhor coisa a fazer nesse momento é se ocupar, é procurar alguma atividade, de preferência alguma atividade em benefício do outro, para que a gente consiga metabolizar a dor do luto da forma mais saudável possível, porque o luto é inevitável, todos iremos passar por ele, né? Independente de qualquer situação. Mas, quanto melhor preparados estivermos, quanto mais tenhamos conhecimentos, mais isso pode, de alguma maneira, nos ajudar a superar a fase inicial do desenlace do corpo, tanto nosso quanto daqueles que vão antes de nós. Fala, Mônica. Eu também trabalho na desobsessão, e essa semana tinha uma moça, né, que estava presa, né, com a família dela, com a mãe dela, né, obsediando a mãe dela, porque eu não sabia que estava morta, né. E aí eu mostrei para ela um lugar que ela poderia ir, que encontrar com os parentes, as pessoas que ela amava e tal, e mostrei para ela. E aí ela viu o vô dela. Aí eu falei, vamos para lá? Ela falou, não, para lá eu não vou, porque meu vô está morto. Então eu não posso ir para lá, porque senão, como é que eu vou para lá? Porque ele está morto, eu não estou morta. E aí eu tive com bastante jeito, né, de explicar para ela que ele também não está morto, mas ele também não está nesse plano que a gente está agora, né? Assim como ela também não está mais, né? Então, o plano dela seria ir para o lugar que ele estava, porque a morte não existe, né? Aí, de um jeitinho, eu fui explicando para ela que ela estava morta. Então, se a gente soubesse, né, se a gente acredita, se a gente tem fé no plano espiritual, ela talvez aceitasse mais fácil de ir para onde o vô dela está, né? E isso então, assim, por isso que eu acho que é importante a gente ter um conhecimento, né? Porque acho que fica mais fácil, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Fala, Pedro. Então, o que você falou até em relação a que a turma respondeu, né? É muito importante ter esse conhecimento, né? Isso até para a nossa evolução moral, espiritual, né? Eu acho muito importante. É até como se diz, um conhecimento que prepara a nossa jornada, tanto aqui quanto depois do desencarne, né? Isso é muito importante no sentido de que cada vez mais que você tem essa importância, esse conhecimento, e também o principal, né? Pratique, né? Porque não adianta só ter o conhecimento
Aí você acha que, como se diz, né, José? Você acha que só tendo conhecimento é o suficiente. Mas é aquilo que você falou, depois do desencarne, no plano espiritual, os sentidos são mais aguçados. Então, quer dizer, às vezes uma coisa que é assim, pô, mas o espírito passa por isso, depois que ele desencarnou, ele não entende, por exemplo, que já, como se diz, que já não tem mais a sensibilidade, já não tem mais o corpo físico, não teria aquele, automaticamente ter um entendimento que não vai sentir mais a dor ou algum problema que teve no corpo físico. Se ele não pratica, mesmo com estudo, eu acho que ele vai ter o reflexo, não tem jeito. Então, quer dizer, não só estudar, ter o conhecimento, mas praticar também, né? Ter no dia a dia, coisas simples que a gente vive no dia a dia, às vezes, numa simples discussão, por exemplo, né? Às vezes alguém fala alguma coisa, a gente poderia responder de uma maneira apaziguadora, né? Você já está, como se diz, você já está levando na prática esse conhecimento, né? Como se diz, para o seu espírito interior, né? Em relação por exemplo, ao corpo, eu achei interessante, né? Ao corpo espiritual e ao campo, né? É aquilo que Jesus já deu exemplo na época dele. Ele falou assim, vocês também têm a capacidade também como deuses, né? Ou seja, tem uma longa jornada pela frente, mas assim, já é inerente do ser essa capacidade de evoluir até como se diz, até no plano só o espiritual, né, no campo espiritual, onde está inerente todos esses problemas que a gente tem atualmente, né, que está atrelado ao corpo físico. Perfeito, Pedrão. Você fazer, por exemplo, um curso para aprender a dirigir pela internet e depois fazer 1 ou 2 aulas na autoescola é uma coisa. Aí depois você pega um carro e entra no trânsito de São Paulo, pega uma marginal às 6 horas da tarde. Aí o bicho pega. Então a gente tem que ter a humildade de também reconhecer que nem sempre o simples fato de assimilarmos conhecimentos nos qualifica e nos prepara. Como você falou, a prática no dia a dia ajuda muito, e principalmente à medida em que vamos aos poucos jogando fora aqueles entulhos todos, aqueles vícios mentais, comportamentais, e vamos nos colocando de uma maneira mais suave, mais mansa perante a vida, isso permite que nós também sejamos intuídos, enquanto no plano material, amparados e orientados por aqueles que se encontram no plano extrafísico, e principalmente, após o desencarne, termos maior facilidade de contato e reduzir o impacto, o choque da perda do corpo físico. Vamos lá, tem mais alguns casos aqui. Alteração da lucidez extrafísica, com comprometimento da ética, da moral e da percepção do sentido universal da evolução. Ocasiona no espírito um estranhamento diante do projeto divino na ascese espiritual de todos os seres, e ele passa a enquadrar-se como inimigo de todo projeto evolutivo e existencial. Claro, porque aquele que do ponto de vista ético, moral, ele sabe das suas deficiências, sabe dos danos que causa, dos males que causa aos outros, então ele se recusa a aceitar que vai ter que se defrontar com tudo isso no plano espiritual. E aí gera um inconformismo total, né? Muitos casos como esse também são relatados em alguns pontos aí. Como veem, meus irmãos, o corpo mental adoecido poderá ser causa de diversos e inúmeros distúrbios. São enfermidades que vêm à tona tanto na esfera do perispírito quanto no mundo cerebral, desafiando os especialistas dos 2 lados da vida para a equação de tão graves problemas que afetam o ser em sua trajetória. Muitas outras complicações poderiam ser apresentadas a meus irmãos, mas acreditamos que número suficiente foi citado, como exemplo, para se formar uma ideia
acerca dos tipos de enfermidades que provocam o funcionamento irregular das matrizes do pensamento. E aqui terminamos esse capítulo, né? E vamos agora no próximo tratar sobre mediunidade e assuntos correlatos. Vidência, clarividência e vidência, extrafísica, formas de manifestação da percepção visual, limites da vidência, visão pelo perispírito e visão pelo corpo mental, e visão versus imaginação. Vamos deixar para começar esse capítulo na próxima semana, né? E eu acho que a gente ainda pode conversar um pouco mais sobre aquilo que aprendemos em relação aos corpos espirituais e as suas funções, as suas relações. Eu estou relendo um livro aqui que eu li há muitos e muitos anos atrás, também do Joseph Kleber, esse aqui, A Medicina da Alma. É um livro lindo, lindo, lindo. Tanto essa edição é fantástica, ela é toda colorida, cheia de imagens muito bonitas, tal, quanto os rudimentos que ele apresenta aqui sobre a importância dessa compreensão. E aqui o Joseph, ele é retratado primeiro pelo Robson e conta um pouco da sua biografia e principalmente ele apresenta um novo paradigma de vida à luz da ciência. Esse livro é de 97, se não me engano, 96, 97, e foi revisado, lançado uma edição revisada em 2007. E como as coisas estão acontecendo muito rapidamente no campo da ciência e da tecnologia, hoje, um intervalo aí de 10 anos já é suficiente para a gente ter uma mudança de paradigma brutal. Por exemplo, quem aqui se lembra do aparelho celular que tinha em 2007? Não está tão longe assim. 2010, 15 anos atrás. Procura mentalmente fazer uma comparação com os nossos dispositivos móveis hoje, que nem podem mais ser chamados de celulares. O nome ficou como nomenclatura, mas não explica mais o que é o aparelho. Os melhores computadores pessoais, laptops ou desktops, que existiam em 2007, 2010, não chegam aos pés do que um dispositivo móvel de hoje. Em tudo, velocidade, em capacidade de armazenamento, processamento de dados, interação. Em 2010, para a gente baixar um filme pela internet, demorava um filme de 2 horas, com uma imagem bem fraquinha, porque na época não tinha nem Blu-ray ainda, nem HD. Demorava 30, 45 minutos, dependendo do processador, dependendo da máquina e da conexão da internet, que ainda era bem inferior à de hoje. Hoje a gente baixa o mesmo filme em poucos minutos, dependendo do equipamento, em segundos, com 5G, segundos. Foi outro dia. A área do comportamento estudada pela neurociência de 5 anos para cá evoluiu tanto, mas tanto, que hoje grande parte dos neurocientistas já estão aceitando como inevitável. Não dá mais para deixar de aceitar como óbvio o fato de que a inteligência humana transcende o corpo físico, ou seja, ela continua a existir após a morte do corpo físico. Essa semana saiu uma matéria, e isso já não é novidade, já em várias partes do mundo, tem cientistas recriando com células cerebrais, neurônios, replicados em laboratório, acoplados
a equipamentos eletrônicos e criando biocomputadores. Isso era inimaginável há 10 anos. Nunca na história da humanidade uma vacina foi criada, testada e distribuída para toda uma população com tanta velocidade quanto as vacinas que surgiram para o Covid-19. Menos de 2 anos. Só que tudo isso traz consequências. E muitas delas nós só vamos descobrir daqui a mais alguns anos. Hoje já há uma série de ilações a respeito de efeitos colaterais causados pelas vacinas com portadores de RNA, que foram as que nós tomamos para o Covid. 100 pedacinhos do vírus, mas atuando diretamente no DNA das nossas células. E hoje já está se descobrindo que houve modificações genéticas importantes, cujas consequências nós desconhecemos. Agora, tudo isso é parte de um processo que vem sendo muito de perto acompanhado por aqueles que estão no comando do processo de transição da humanidade terrestre, liderados por Jesus. Há, sem dúvida nenhuma, uma ação poderosa, impactante das forças das sombras que estão usando todos os seus recursos e eles são muito inteligentes e têm acessos a tecnologias que nós ainda nem imaginamos, que estão aplicando hoje, agora, nesse exato momento, em todo o mundo, para arrastarem consigo o maior número possível de consciências individualizadas que não tenham noção disso tudo e que não querem se informar a respeito e são facilmente manipuláveis. A gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Os zumbis da ficção científica de 10, 15 anos atrás, hoje infestam as ruas de todas as grandes cidades do mundo e já também das pequenas. A gente tromba com eles na rua no dia a dia. Tem muita coisa acontecendo rapidamente. Então, a ação concreta e a disciplina em procurarmos conhecer melhor a nós mesmos, identificarmos o ser que eu sou, não aquilo que eu aparento ser, não aquilo que eu faço, a profissão que eu aprendi, a posição social que eu ocupo. Não, o meu eu, o que eu sou. Isso hoje é um fator fundamental. E tem que ser levado em conta que nós, que já temos o conhecimento sobre a existência de vida extrafísica e de que somos seres imateriais, energia condensada, consciências individualizadas, atuando temporariamente através de um veículo biofísico terrestre, temos que conhecer essa profundidade do nosso ser para dar direcionamento à nossa vida e não apenas ficar repetindo como papagaios aquilo que a gente aprende. Isso é uma coisa que ainda está um pouco atrasado na grande maioria das casas espíritas em termos de esclarecimento, informação, estudo mais aprofundado. Porque muita gente confunde avanço, tecnologia, com quebrar regras. Ah, não, mas isso não está na obra de Kardec.
Ora, se a gente for considerar apenas a obra de Kardec, a gente tem que rasgar todos os livros que vieram depois, inclusive toda a série André Luiz. Ah, não, mas isso não consta na obra de André Luiz. Você leu ela inteira? Mais de uma vez? Tem certeza que não está lá? Mas ainda que não esteja, todos os livros dessa série foram produzidos na década de 50, 60 do século passado. Há mais de 70 anos. A ciência hoje é outra. Tem gente que se choca com algumas obras psicografadas da atualidade e acham que aquilo é exagero. Pode ser. Mas achar que um celular seria capaz de fazer o que ele faz hoje, há 10 anos atrás, para muitos era considerado também um absurdo. Imagina que isso vai ser possível um dia. A gente tem que estar atento, esperto. Kardec nos deixa muito claro isso na sua obra, que o Espiritismo não é uma obra acabada, não é um assunto encerrado. Pelo contrário, ele é a base para que possamos aprimorar, conforme a evolução da ciência, o nosso conhecimento. Nunca se falou tanto como na atualidade sobre a necessidade de desenvolvimento pessoal. Isso tem gerado um mercado mesmo muito significativo, muito importante, de cursos, de mentorias, de workshops, e muitos deles estão diretamente ligados à espiritualidade, porque não tem mais como negá-la. Eu terminei de ler recentemente um livro de uma psiquiatra e psicóloga norte-americana, o marido dela, coautor do livro, também é psicólogo, a Dana Zohar e o Ian Marshall. Ela lançou um livro em 2000 chamado Inteligência Espiritual, que não tem nada a ver com religiões, com religiosidade, mas com o reconhecimento da ciência de que todos nós, seres humanos, temos em nós, inata, uma inteligência que transcende a inteligência cognitiva, o nosso famoso QI, a inteligência emocional, o QE, e que dá sentido às nossas vidas, coisa que nenhuma das outras consegue. Isso tem sido motivo de muito estudo mundo afora, de workshops, de seminários, de cursos, treinamentos, inclusive no setor corporativo, no setor governamental de vários países do mundo. A gente não pode ficar fechado na nossa caixinha e achar que o que aprendemos é suficiente. Não, a gente tem que ir além, usar a nossa capacidade para colocarmos em prática aquilo que Jesus colocou diante de nós, essa responsabilidade de fazer aquilo que ele mesmo fazia e ainda mais. Isso está ao nosso alcance. Claro, vamos nos limitar à nossa insignificância, mas podemos ir muito além do que já fomos até hoje. Só depende de nós. E não pode haver preguiça mental de ir adiante e nem dogmatismo ou preconceito que nos impeçam de beber de diversas fontes e depois, à luz da nossa razão, alinharmos aquilo que para nós é válido, não importa a opinião dos outros, mas de uma forma coerente, sensata e sem querermos impor a ninguém a nossa maneira de pensar, porque ela é única, ela só serve para nós. Não existe um conceito genérico que serve para todos. Nós somos seres singulares, únicos, e cada um tem as suas potencialidades. E somos pecinhas de um imenso quebra-cabeças que é essa humanidade terrestre. Cada pecinha é única, insubstituível e necessária para fechar o quadro. Daí a importância do estudo.
Tararam, podemos passar para o próximo link e para o próximo livro. Temos 45 minutos exatos. Tudo bem? Vou fechar essa sala então e abrir a próxima. Está faltando a Marília. Só a Marília ainda não entrou, né? Esperar mais um instantinho. Bom, daqui a pouco ela chega. Vamos voltar então para A Luz o Libertará. Nós paramos na sublei do perdão. Página 208. Você conseguiu pegar o livro, Mônica? Ou você está lendo só por aquele texto que eu fotografei? Não, só estou conseguindo pelo texto. Só consegui. Ah, então tá. A última que a gente leu foi generosidade, né? Agora, Generosidade. Página 207. Isso. Agora nós vamos para o perdão, que é a 208. É que como na cópia aqui, o texto ele está invertido, né? Então eu procurei fotografar, mas sempre distorce a imagem, né? Fica mais difícil. Até aqui é um pouco chato de acompanhar. Então vamos lá. Vamos falar sobre a sublei do perdão. Definição de perdão: renunciar a julgamentos, ressentimentos ou queixas contra os outros. Um ato abundante. A Antonilda também estava faltando. Oi, chegou, Tó. Então vamos lá, estamos nas subleis do perdão, tá? Tá faltando só a Marília. Marília se perdeu no caminho aí. Então a definição de perdão é renunciar a julgamentos, ressentimentos ou queixas contra os outros. Um ato abundante. Propósito: amor incondicional que absolve do karma negativo e libera os outros e a nós mesmos. Essa é uma coisa difícil da gente entender sobre o perdão, porque está muito arraigado dentro de nós o conceito de que perdoar o outro é um ato magnânimo, nos torna superiores. Isso é uma grande bobagem e uma falta de conhecimento. Vamos ver aqui quais são as atitudes e comportamentos governados pelo ego em relação ao perdão. Alimentar queixas ou raiva em relação aos outros. Incapacidade de perdoar a si mesmo. Culpar os outros e guardar ressentimentos. Atitudes: acreditar que o perdão faz perder o controle sobre os outros. Desejo de desacreditar, censurar, acusar ou culpar os outros. Acreditar que perdoar é admitir um erro. E os sentimentos, principalmente:
medo, raiva e ressentimento. Ou seja, pega numa das emoções básicas de todo ser humano, que é o medo. O medo de perdoar e perder o controle sobre os outros, sobre si próprio. As técnicas de alinhamento com o eu superior. Respire profundamente. Relaxe e deixe o sentimento ir embora. Como é importante a respiração, gente. Como nós temos tão pouca prática e tão pouco conhecimento sobre a importância da respiração na nossa vida. Em tudo. Em cada momento. E aqui, mais uma vez, isso é enfatizado. Respire profundamente. Respirando profundamente, a gente relaxa, baixa a frequência mental, a frequência das nossas ondas cerebrais, vai para alfa, vai para teta, e quando em meditação profunda chega a delta, e com isso a gente acalma, aquieta os sentimentos mais intensos e adquire equilíbrio e controle. A gente oxigena o nosso cérebro de maneira que surge uma clareza que a gente não consegue ter quando está afobado, aflito, com raiva, com medo. Permita que a energia da força divina flua através de você. Como fazer isso? Como permitir que o prana flua através de nós? Através da respiração, novamente. É a nossa forma natural de absorver não apenas o oxigênio, que é imprescindível para a nossa vida, mas também o prana, que nos alimenta e que realinha as nossas energias, ajusta a frequência dos nossos centros de força e nos dá a melhor clareza e percepção do conjunto. Pratique o amor incondicional. E trenzinho difícil esse, né? Porque incondicional não tem limitação. É geral, é para tudo e para todos. É para Lula e para Bolsonaro. É para Trump e para Xi Jinping. É para o assassino e para o pecador, para o viciado e para o ser mais próximo de nós. Para aquela vizinha insuportável e para todos, enfim. Não tem limite para o amor incondicional. E nós estamos ainda muito longe disso. Mas a gente tem que praticar e começar por onde é possível. Às vezes, tirar a mão da garganta de alguém já é um início desse processo. Deixar de condenar, deixar de ficar apontando o dedo, de ficar buscando defeito nos outros, já é um princípio. Cada um de nós conforme as nossas limitações. Não tome pessoalmente as palavras e ações dos outros. Como a gente se ofende com facilidade, como a gente se melindra com qualquer comentário. Às vezes uma coisa tola nos deixa totalmente desequilibrados. Às vezes não é nem algo dirigido a nós pessoalmente, mas nós nos doemos com aquilo. Permaneça calmo e equilibrado em todos os momentos. Claro, isso é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo aqui é perito nisso, né? Se manter calmo e equilibrado em qualquer momento.
quando você toma uma fechada no trânsito, quando alguém passa com o carrinho do supermercado em cima do teu pé, bem na unha encravada, quando o banco comete um erro qualquer e tua conta desaparece, ou quando você tem algum direito e você sabe que você está certo, mas por erro de alguém aquilo não é feito como deveria, quando alguém para o carro na frente da tua garagem, na hora que você está chegando atrasado com um monte de coisa para descarregar. A gente sempre está calmo e equilibrado diante de circunstâncias assim, né? Isso exige prática, gente, não tem como. O Arnaldo Jabor tem uma crônica muito legal sobre isso. Ele dizia, citando um exemplo, né, de alguém que encostou o carro na vaga dele na garagem, ele encostou tanto que ele não conseguia abrir a porta para sair do carro. Como é que ele ia fazer? Dá-se pela outra porta. Afirmações. Eu me perdoo por pontinhos. Isso é interessante, fazer uma listinha do que nós precisamos nos perdoar. Não perdoar os outros, perdoar a nós mesmos. Fazer uma listinha, pelo menos 3, 5 coisas. E colá-la ali no espelho do banheiro, na porta da geladeira, na mesinha de cabeceira, na tela do computador, colocar um post-it. Isso é um exercício muito, muito, muito útil. Eu perdoo fulano ou fulana por... Mesma coisa. Eu renuncio a todas as crenças negativas e limitantes. Todos nós as temos. Isso exige um trabalho, muitas vezes, com auxílio de terapia, porque sozinhos é difícil a gente conseguir superar as nossas crenças limitantes. Olha, estou trabalhando nisso há meses já. Tive alguns progressos, mas dizer que eu consegui superá-las todas e renunciar a elas, ainda não, ainda falta. Perdão, gente, é um processo fundamental para que a gente dê o próximo passo. Enquanto a gente não superar essa barreira do perdão, nenhum conhecimento posterior vai se solidificar dentro de nós. E para a gente chegar no perdão, a gente precisa primeiro passar pela gratidão. Isso é uma coisa que eu aprendi recentemente também, que tem me ajudado bastante. Quando a gente desenvolve o hábito de agradecer como primeiro pensamento consciente do dia, agradecer, 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 e em seguida perdoar, não apenas 70 vezes 7, mas perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Perdoar a mesma pessoa 7 vezes num dia. Perdoar as pessoas antecipadamente, antes que elas nos façam mal. E perdoar a nós mesmos é o passo mais importante para a nossa evolução espiritual. Fala, Mônica. Eu estou nesse processo de tentar entender como funciona o perdão. Vou falar assim, desde que eu vi o Espiritismo. Eu vim da Igreja Católica. Então, a vida inteira eu estudei em colégio de freiras, né? Então, meus pais eram católicos. Então, eu vinha com o conceito de que perdão... a gente pede perdão para Deus e Deus nos perdoa. E aí a gente também tem que, para ele tem que poder pedir perdão, a gente tem que ter a gente também
para nos perdoar alguém tem que se arrependido de ter feito alguma coisa para nós, aí a gente julga e dá o perdão para a pessoa. E aí, quando eu descobri o espiritismo, eu descobri que não tem nada a ver com isso, né? É um processo muito mais amplo, bem mais difícil. Então, eu coloquei no grupinho um folhetinho que eu recebi logo no começo desse processo, que me fez entender um pouquinho sobre perdão. Eu coloquei lá no grupo, se você me permite, eu vou ler. Claro, muito bom. Aí é uma oração, né? A oração diz assim: eu peço perdão a mim mesmo por tudo que houve de negativo e destrutivo nesta e em outras vidas. E também perdoo a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo. E recebo de volta energias minhas que estão com eles. Para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida em paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor. E daí, depois eu descobri a oração de André Luiz, e tem uma partezinha que diz assim: no lugar da mágoa e do ressentimento, coloco a compreensão e o entendimento. Então, para mim, o perdão hoje em dia está bem nessa frase, da compreensão e do entendimento. Porque todos nós vamos errar em algum momento, conosco, principalmente, né, por nos deixar passar por alguma situação, por termos atitudes erradas, e depois a gente vai perceber que está errado. Então a gente tem que se perdoar também, principalmente, né? E também os outros. Então passa pelo entendimento. Por que eu fiz isso de errado? Por que as pessoas fizeram isso comigo? Então tem que ter um entendimento. Então se tem um entendimento, tem uma lógica das coisas, não fácil você entender o porquê daquela situação, por que a pessoa de repente fez uma coisa que não foi legal para você, que ela está em outro nível, que ela está em outro entendimento, que ela não tem as mesmas características que você tem, então ela tem outras atitudes que não são as suas, mas que quem carrega os sentimentos da falta de perdão somos nós mesmos. A gente é que carrega, né, tudo isso. A gente não consegue se perdoar, não consegue perdoar os outros, a gente carrega essa mochila pesada de todas as mágoas, ressentimentos, dores, tudo isso a gente continua carregando com a gente, porque a gente não entendeu ainda, não conseguiu compreender a situação. Então é um processo difícil, eu estou nesse processo assim, constantemente, né? É muito difícil perdoar, para mim ainda é muito difícil perdoar, mas eu estou nesse processo. Eu creio que a maioria de vocês já devem ter, só um instantinho, Pedro, ouvido falar de psicologia sistêmica, né? Ficou mais conhecida recentemente como constelações familiares. Muita gente já deve ter ouvido falar a respeito. E é uma experiência muito interessante quando praticada por gente séria e da maneira correta. E o ideal é que seja feita mais de uma vez. Por quê? Nos conceitos atuais da psicologia, já existe um consenso entre praticamente todas as linhas de psicólogos, sejam junguianos, freudianos ou pós-junguianos, de que grande parte dos nossos traumas e feridas internas são oriundas da nossa infância. E muitas delas nós não nos lembramos mais. Mas elas estão ali, latente, moldando os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, as nossas dificuldades. E enquanto a gente não consegue identificá-las com objetividade, identificar o momento em que aquilo foi causado, porque geralmente essas crenças elas surgem de uma emoção muito intensa, ocasionada por uma bronca, por uma surra, por um ato, por uma violência, por algo que presenciamos e que o nosso inconsciente mascarou, porque aquilo nos traumatizou, mas registrou e aquilo sangra. E nós vamos, ao longo da existência,
sangrando e jogando isso em cima de outras pessoas que não tem nada a ver com a origem. E não compreendemos isso. E aí fala, mas eu não tenho nada a perdoar da minha infância. Todos temos, sem exceção. E é muito difícil a gente descobrir isso sozinho. Eu sempre fui avesso à terapia, nunca gostei de psicologia. Não me interessava sobre o assunto, pelo assunto até um ano atrás. Olha agora, março, foi quando eu comecei, por necessidade de entendimento de uma situação que me tocou profundamente, a procurar entender minimamente processos de depressão, de transtornos e de síndromes. Comecei a assistir vídeos, comecei a assistir entrevistas, palestras. Eu fui abrindo a cabeça para ficar, Deus meu, eu estou procurando entender o outro e eu estou descobrindo a mim mesmo. Eu estou doente e não estou me dando conta. E não é de agora. Olha quanta coisa está errada na minha vida e eu nunca prestei atenção a isso. Quantas dores e sofrimentos eu passei e fiz sofrer e machuquei outras pessoas por não compreender isso. E eu estava com 67 anos. Falei, não, para. Eu tenho que procurar entender isso e mudar, transformar a minha vida. E felizmente eu tive todo o amparo espiritual, e aí as coisas começam a acontecer, eu comecei a me movimentar, eu superei o luto em um espaço de tempo muito menor do que eu imaginava ser possível, e comecei a investir em mim, a aprender em mim, a me curar de mim. Essa expressão pegou muito, é o nome de uma música de uma menina pernambucana chamada Flaira Ferro. Me curar de mim. É lindo. Isso tocou profundamente e transformou a minha vida. E aí eu fui buscar ajuda. Eu não tinha dinheiro para pagar uma terapia. Fui buscar terapia gratuita. Fazia online semanalmente com uma pessoa, fazia presencial num outro centro a cada 15 dias e fui buscando. E cada um foi me trazendo um tijolinho. Eu fui reformando tudo. Comecei a fazer curso, desenvolvimento pessoal. Comecei a ler mais sobre temas que eu nunca havia me interessado antes. E isso foi gradativamente me ajudando a transformar uma série de coisas na minha vida. Comecei a fazer parte de um grupo de Gospelfulness, de meditação. Comecei a meditar diariamente. Tudo que apareceu ao meu alcance eu me debrucei. E eu tenho procurado compartilhar isso com vocês com a maior transparência ao longo desse tempo. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem disso, tanto durante as aulas online quanto nas oportunidades que tivemos de conversar pessoalmente. Tá? Isso é fundamental, mas o ponto, a barreira, o limite que a gente tem que superar para poder ir adiante é exatamente o perdão. Sem que a gente passe por isso, a gente não progride, a gente não evolui. Então, eu recomendo enfaticamente a todos que procurem se concentrar muito, por isso eu nem fiz questão de ler mais nada aqui até agora e parar nesse ponto, porque ele é crucial, fundamental. Tem um grupo que eu faço parte, o Gospel Mindfulness, que essa semana inteira está se debruçando sobre o tema do perdão, tanto à luz dos evangelhos de Jesus, mas com uma interpretação muito arejada, muito otimista, religiosa, mas não ligada a nenhuma religião. E cada um de nós encontra, basta procurar caminhos, meios, para buscarmos ferramentas para conseguirmos aprender a perdoar. Fala, Pedro. Desculpa. Estava vendo tudo que o pessoal falou aí, né? Você, a Mônica, né? Eu lembrei de uma frase que eu vi uma vez
uma foto, né? É bem simplista a mensagem que passa, mas se você for procurar ter um entendimento assim, mais profundo do que ela está dizendo, você vê que tem tudo a ver com essa profundidade do perdão. Né? Ele fala assim, ó, o perdão é fazer uma limpeza interior do lixo que em algum momento deixaram em você. É aquilo que você comentou, José. Na infância, em várias passagens da nossa jornada, foi deixado algumas trapas religiosas ou alguns conceitos, foi deixado lá, ficou lá. Mas aquilo ali atrapalha muitas vezes o nosso desenvolvimento se a gente não fazer essa limpeza. E essa limpeza a gente só consegue fazer quando aprende a se perdoar. No momento que você vai fazendo essa limpeza. Aí sim, eu acredito que é um reflexo, para que a partir do momento que você consegue fazer essa limpeza dessa sujeira, ou seja, dessas travas que ficou lá, você vai estar mais limpo para ter condição de perdoar o próximo, assim, de coração mesmo. Perfeito. É isso aí. E para mim foi uma surpresa muito grande perceber que grande parte da minha dificuldade de perdoar, porque eu nunca achei que tinha problemas com isso. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho ressentimentos, não tenho mágoas, não tenho inimigos. Quando eu comecei a mexer nesse lixo, nesse entulho ao qual você se referiu, que eu nem lembrava, nem sabia que ele existia, mas ele estava lá e fedia. Estava cheio de bigato, de verme ali, me corroendo por dentro. Só então é que eu pude compreender o quanto eu carregava, e ainda carrego, de mágoa, de ressentimento, de culpa, em relação a pessoas que eu amo, que eu amei, e que nem estão aqui mais. Mas aquilo permanece dentro de mim, porque não foi curado. E por não ter sido curado, sangra. E às vezes sai pus, não é só sangue. E contamina não apenas a mim, mas aqueles que estão ao meu redor e que não tem nada a ver com aquilo. E aí eu comecei a perceber que cada um ao meu redor também tem suas feridas não curadas, também tem seus ressentimentos e suas dificuldades no campo do perdão. E olhando com mais atenção, eu vejo que esse é um problema da humanidade, porque nós somos induzidos a pensar, como a Mônica colocou muito bem, no aprendizado que tivemos religioso, não apenas nessa experiência, mas ao longo de milênios. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Perdoa as minhas dívidas, essa era a expressão mais comum na tradução do passado, né? Se usava essa expressão. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu devo perdoar os meus devedores. Essas palavras não fazem sentido se a gente não se aprofunda no termo. Eu não estou devendo nada para ninguém, ninguém está me devendo, então eu não tenho nada para perdoar. Para! Isso não foi aleatório, foi muito bem elaborado para manter a culpa como o meio de controle e manipulação sobre toda a humanidade. Até hoje ainda é. O pseudo-cristianismo usa o medo e a culpa como formas de controlar as pessoas. Hoje, em 2025. É só observar. Claro, há exceções, mas ainda é a regra. Isso faz parte de um projeto muito bem elaborado lá atrás, que se consubstanciou em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, quando Constantino proclamou a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Está lá, nos textos históricos. É só a gente buscar, que tem muita informação sobre isso. E de lá para cá, só deu ruim.
Porque o que se fez em nome desse falso cristianismo, nesses quase 1.800 anos, de 325 para cá, é um banho de sangue, e de culpa, e de remorso, e de falta de perdão. O perdão passou a ser moeda de troca, a absolvição dos pecados mediante as indulgências criadas pela igreja. Hoje o cara chega, ele é um assassino profissional, ou ele é um escroque, ou é um corrupto no poder público que, bem vestidinho, bonitinho, aparecendo bem na imagem, nas fotos e nas filmagens, prejudica milhões de pessoas, e ele vai à igreja, se confessa, recebe o perdão para continuar fazendo a mesma coisa no mesmo dia, assim que ele sai de lá, quando não está corrompendo o próprio padre. Essa é a realidade que nós vivemos, em que o perdão virou moeda de troca, e não um sentimento profundo a ser compreendido e a ser aplicado, como é recomendado aqui, claramente, através do amor incondicional. Mércia, você não falou ainda, diga, querida. Não, algo que me surgiu agora é que o perdão implica mudança. O perdão implica mudança, e essa que é a questão. Porque essa questão da culpa é muito conflito. São conflitos gerados de toda forma. E isso não é fácil de resolver, não, mas precisa de muita consciência de cada um. E para acabar com esse conflito tem que ter essa consciência, e implica mudança, e essa mudança é difícil de fazer. Tem que ser um compromisso muito profundo. Então eu acho que através das leituras, da oração, da meditação, é todo um processo que tem que ser feito para conseguir atingir essa boa condição. Não é processo fácil, mas por outro lado, exige muito de nós, mas exige a nossa consciência de ter essa mudança, porque isso é que vai levar a nossa vida a modificar. Não tem outro jeito. E uma das armadilhas mais bem utilizadas para que nós não consigamos atingir esse objetivo são as palavras rebuscadas, as orações tão lindas sobre o perdão, as histórias edificantes sobre o perdão, que distanciam essa imagem do perdão de nós mesmos, de dentro de nós, como se fosse algo que acontecesse com os outros, um filme que a gente assiste, um livro lindo que a gente viu, que a gente leu. Mas não, o perdão tem que ser entendido como algo a ser aplicado a nós em primeiro lugar. Esquece o outro, esquece as frases de efeito, as palavras bonitas. Tem milhões de mensagens sobre o perdão. Tenta lembrar de cabeça uma delas, palavra por palavra. Ficou no esquecimento, porque não tocou o coração. Só quando a gente realmente vai fundo de si mesmo e procura a origem das nossas raivas, dos nossos ódios, dos nossos ressentimentos, das nossas feridas mal curadas, aí é que nós vamos compreender o significado, o sentido e o peso do perdão. Só então, enquanto a gente estiver olhando para o outro, idealizando o perdão como algo que a gente vai magnanimamente conceder a alguém, ou pedindo que alguém nos perdoe, isso é uma bobagem. É uma hipocrisia. Ah, me perdoa. Eu sempre usei essa expressão. É falsa. Eu nunca peço mais a alguém para me perdoar. Eu simplesmente peço perdão. Me perdoa se quiser, mas eu te peço perdão. Porque você não é obrigado a me perdoar. Eu não posso te pedir isso.
Eu não tenho esse direito. Eu te magoei, eu te feri, eu te ofendi. Então eu te peço perdão. Mas não vou te pedir que me perdoe, isso é com você. Fala, Mônica. Então, eu enxergo, por exemplo, essas feridas que ficam abertas, né? E entre elas, essas feridas do perdão, né? São, vamos falar assim, quem é que não passou por traições e mentiras, né? A gente está no 3D aqui porque a gente mente o tempo todo, né? Senão nossa telepatia estava aberta, né? Se a gente pudesse ver o que o outro pensa, né? E essas feridas que ficam na gente sangrando, né, e que a gente não consegue curar, então ali às vezes vai curar, fica casquinha, e de repente parece que está tudo bem, mas quando acontece de novo, começa a sangrar de novo, eu tenho uma imagem que me falaram outro dia sobre alga, né? Que essas feridas que ficam na gente é como se fosse uma bexiga, fica vazando a nossa energia por lá. A gente vai mostrando para quem tem olhos de ver aonde fica fácil nos atingir, né? Então, os obsessores, e principalmente nós mesmos, os auto-obsediamos, nessas feridas, nesses vazamentos, nesses pontos fracos, né? Então, enquanto a gente não conseguir curar de vez esses problemas, vamos falar assim, a gente está bem vulnerável, né? Porque é visível, está ali, está vazando energia, está vazando ectoplasma, está vazando nosso bem-estar, né? A gente não conseguiu atingir ainda um equilíbrio, né? Então é nítido. E assim, os obsessores, né? Facinho eles conseguem achar esses pontos de vazamento. Você colocou muito bem. A culpa, o remorso e essas feridas não curadas dentro de nós são os pontos vulneráveis do nosso corpo mental, que é como se fosse uma teia. A gente conhece o peritônio, né? Que é aquele envoltório que protege todo o nosso abdômen. E dentro dele estão todos os órgãos. Quando o peritônio se rompe por um acidente ou coisa qualquer, a probabilidade de uma septicemia é brutal, é como um apêndice suporado. E esse nosso corpo mental, ele não tem a forma do nosso corpo físico, ele tem a forma oval. É como se fosse uma tela de proteção. Tem inclusive o desenho dele nesse livro aqui do Joseph Gleber. E esses sentimentos de culpa, de raiva, de medo, aqui tem a imagem do corpo mental aproximada. E no livro Mãos de Luz, da Barbara Ann Brannon, ela coloca assim como um oval em torno de uma pessoa, de uma figura humana. Ele fica esgarçado e por ali nós nos fragilizamos. Todos os processos de formas mentais que nós projetamos e que muitas vezes a gente confunde, até na apometria isso aparece muito, como sendo obsessores, não são outros seres, outros espíritos, mas formas mentais que nós criamos e alimentamos com a nossa energia. Ela vive ali, fora de nós, e atua e interfere no nosso dia a dia. Mas isso é tema para outro momento. Antes de concluir, eu só queria perguntar, alguém de vocês já passou pela experiência de fazer uma constelação familiar, não? Você já, Mônica? Com pessoas assim que foram importantes, assim, inspiraram confiança? Sim, já fiz duas vezes, com a mesma pessoa, com a mesma terapeuta. Ela usa uma técnica que ela usa
uns bonequinhos dentro de uma piscina. Tá. Né? Ah, sim, não foi com outras pessoas, foi com Individual. objetos. Já participei como representante também, mas já fiz pessoalmente. Já fiz individualmente 2 vezes para constelar relações familiares e já fiz também para constelar a relação de casamento. Foi excelente. E como foi, óbvio que eu não vou pedir que você conte detalhes, mas no resumo, como é que foi para você essa experiência? Foi bom. De 1 a 10, o quanto foi válida e importante? Foi bom porque assim, parece que a gente se livra de algumas sensações que a gente nem sabia que existiam. Como você falou, quando você começa a fazer algum autoconhecimento, você nem sabia que você tinha problemas com alguma coisa, né? Então, com papai, com mamãe. Com o pai, com o irmão. Então, no caso, quando perguntaram, vou falar porque não tem problema. Quando perguntaram como era a relação entre minhas irmãs, meus pais, meus pais, eu achava que era normal, assim, o relacionamento entre meus pais era exatamente igual ao das minhas irmãs com meus pais. Então, os bonecos, eles se movimentaram, né? E mostraram que não era bem assim. No meu caso, pessoas que não sabiam de nada do que estava sendo colocado ali, mas é impressionante. Eu não quero me aprofundar muito, porque nós temos mais 4 minutos só para terminar. Você percebe que coisas que você nunca percebeu, não é bem assim. Né? É uma experiência, quando levada a efeito por gente séria, preparada e com um conjunto, um momento oportuno, é muito interessante, muito útil para a gente trabalhar perdão. Por isso que eu abordei esse tema. Gente, foi muito bom o papo hoje. Olha, ficaríamos aqui mais 1 hora ou mais uma aula inteira falando só sobre perdão, né? Aliás, eu proponho até que na próxima semana, como muita gente não pôde participar hoje, a gente use mais alguns minutos focando nesse tema antes de passarmos para o próximo, porque eu não sei quanto a vocês, peço até que vocês reflitam a respeito, mas no meu entendimento hoje é crucial para qualquer processo de aprendizado e evolução espiritual que nós trabalhemos com mais afinco esse conhecimento profundo de nós mesmos sobre o perdão, porque sem ele a gente não vai adiante. E para isso eu peço a ajuda de Nossa Mãe Maria, que sempre se manifesta através das suas incontáveis legionárias, né, quando as invocamos, para que nos ajude a tirar esses véus do nosso entendimento e nos ajudar a compreender melhor o quanto é importante para que realmente possamos amar ao próximo como a nós mesmos e amar incondicionalmente, o quanto é importante aprendermos a perdoar, a nos perdoar e a pedir perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes da vida, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente, brigadão, muito bom estarmos juntos aqui hoje, estejam em paz.